Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor. Que bom que você veio. Que bom que o Espírito Santo moveu em nós e nós estamos aqui para adorá-lo, para glorificar o teu nome. Bom estar aqui com vocês. Amém? Meus irmãos, eu quero nessa noite falar algo que Deus tem tocado no meu coração já há bastante tempo. A instabilidade e incertezas na caminhada com Deus. Como não ser inconstante. Nós vivemos dias difíceis e essa afirmação é olhando de um ponto de vista mais amplo, olhando para o todo, entendendo que as dificuldades, as tribulações, os desafios, eles são inerentes a toda a caminhada, seja ela cristã ou não. É óbvio que a gente precisa entender essa caminhada não da perspectiva da ausência de problemas, mas diante das adversidades, como que nós vamos reagir a isso? Porque nós podemos superar e caminhar independente das circunstâncias, desde que a gente tenha a perspectiva correta, desde que a gente busque a sabedoria e uma visão alinhada com a palavra de Deus. Então é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. E o nosso texto base, a gente vai ler um pouquinho mais, mas eu queria trabalhar com vocês Tiago 1, dos versículos 5 ao versículo 8, que diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar? Pai querido, nós lemos a Tua palavra e declaramos, ó Deus, a nossa confiança e a nossa dependência do Senhor, da ação do Teu Santo Espírito, a fim de que a Tua palavra encha os nossos corações e as nossas mentes e que desperte em nós aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor preparou para cada um aqui nessa noite. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, eu gosto muito da palavra caminhada. E eu acho que ela reflete bastante. Eu vou tentar ficar aqui, né, para te ajudar, viu, Arthur? Eu gosto muito dessa palavra. Ela reflete a nossa vida, que é, de fato, uma caminhada, né? E eu quero partir... Vinícius, pode passar mais um? E eu quero partir dessa ideia de caminhada como um pano de fundo para a gente trabalhar 3 pontos. Obviamente, não quero ser exaustivo, é um tema bastante extenso. Eu queria só trabalhar 3 pontos com você, que é decidir, permanecer e avançar. Se a gente for voltar um pouquinho nesse texto de Tiago, tá? Ele começa assim, ó, Tiago, servo de Deus, lá no versículo 1. Do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende, por bom motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Vamos entender aqui esse contexto. Tiago, ele se dirige a esses cristãos que estão dispersos pela perseguição, pela oposição às suas crenças, aos seus valores cristãos. E ele traz uma palavra de orientação, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de encorajamento àquele povo. Tá? E logo no início, estranhamente, ele
ele já começa falando de algo que a gente não gosta de ouvir. Tiago fala das provações, das dificuldades, das tribulações que a gente passa no dia. E mais estranho ainda, que a gente deve se alegrar com isso. O sofrimento, ele nunca parece bom, mas ele tem um propósito. Lá no versículo 3 ele diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança, ele te ajuda a caminhar. Tiago nos mostra, ele vai se mostrar muito empático com aquele povo, tentando entender a situação daquele povo que estava vivendo em ambiente hostil, num contexto totalmente avesso àquilo que eles acreditavam. E ele chama esse povo a uma atitude de fé mesmo diante de circunstâncias adversas. Nessa perspectiva dada por Tiago, devemos entender que as provações são oportunidades dadas por Deus para que o nosso caráter seja forjado, seja moldado e seja fortalecido por Deus. Então, por isso, nós devemos nos alegrar, não por causa do sofrimento, mas porque nós temos a oportunidade de ser tratado por Deus. O próprio Jesus, ele nos diz que no mundo teremos aflições, e ele também é empático em relação a isso, porque ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer, é possível. A gente só precisa de uma perspectiva correta. Na verdade, como esses cristãos aqui em Tiago 1, nós estamos também como estrangeiros. Vamos pensar assim, a gente está em terra estranha, a gente está em ambiente hostil, a gente está no mundo que nos é hostil. Porque nós cremos em coisas que o mundo não está nem aí. Não é? Domingo passado nós cantamos aqui: eu não sou daqui, para casa voltarei. E é uma grande verdade. Tá? Nós somos criados para ter intimidade com Deus, amém? Nós somos criados para adorar a Deus, nós somos criados para louvor da sua glória. Deus nos criou para a eternidade. Eclesiastes diz que Deus colocou no nosso coração a eternidade, por isso a gente anseia por voltar a ter aquela comunhão com Deus na eternidade. Mas nós estamos no mundo, irmão, ainda que seja de passagem, a gente está aqui, a gente passa por essas tribulações, por essas adversidades. Haverá dias maus, haverá dias bons também, tá? Pela glória, pela misericórdia de Deus. A gente já começa falando só coisa ruim, né? Haverá dias bons, nos alegraremos no Senhor. Mas Deus não nos prometeu que nós não sofreríamos, que a nossa caminhada seria tranquila. Deus nos prometeu que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, que nós não estaríamos sozinhos. Aí, é nesse momento que a aprovação desse povo, na dificuldade, nós precisamos entender que, dentro desse contexto, nós precisamos decidir com sabedoria. O versículo 5, voltando lá: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça para quem? Para Deus. É certo que a gente faz boas escolhas, a gente faz escolhas ruins. O homem, ele é livre para escolher. O pastor falou muito sobre isso no domingo passado, em Gálatas 6, em que aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Toda decisão tem a sua consequência para o bem e para o mal. Se a gente olhar para a vida de Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, não foi diferente. Ele tomou decisões erradas e ele teve que suportar as consequências dos seus atos. A Bíblia nos diz que era o tempo dos reis saírem para a guerra. E o que Davi fez? Davi ficou em Jerusalém. E sua decisão, ela desencadeou outras escolhas erradas, para que ele mesmo pudesse tentar encobrir o seu pecado. Davi sofreu as consequências, a gente conhece a história. Em Deuteronômio 11, Moisés,
disse ao povo: eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e maldição. Escolham, decidam. O que você quer? Você é livre. No último capítulo de Josué, após a conquista da terra prometida, Josué faz lembrar aquele povo o tanto que Deus foi benevolente com eles. A fidelidade de Deus. Como Deus conduziu e protegeu aquele povo no deserto. Né? E ele pergunta para esse povo: a quem vocês vão servir? Escolham os deuses pagãos ou escolham Deus, o Senhor? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tomou a sua decisão. Diante de momentos difíceis, a gente precisa entender e a gente precisa distinguir quais são as vozes que nós estamos ouvindo. Quem tem sido os nossos conselheiros? Onde buscamos sabedoria para tomar as grandes decisões? Antigamente, o problema era você obter a informação. Hoje a gente tem o excesso de informação. Antes o difícil era obter, né? Hoje a gente tem essas informações nas mãos. O complicado é filtrar. O complicado é escolher o que vamos consumir. O problema é esse: damos ouvidos a muitas vozes e deixamos de submeter a Deus as nossas decisões. O texto nos diz: se precisa de sabedoria, peça. E para quem nós vamos pedir? Nós vamos pedir para Deus. Vá direto à fonte, meu irmão. Submeta a sua escolha a Deus, submeta os seus passos, o seu caminho, o seu dia, o seu trabalho, a sua vida a Deus, porque Deus, Ele tem o melhor para você. O pastor falou bastante sobre isso. A gente não sabe escolher, nem. Mas Deus sabe, e Deus tem o melhor para nós. Jeremias 28, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha o versículo 6 de Tiago: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Se a gente precisa de sabedoria, vamos buscar na fonte, vamos buscar em Deus. Mas como vamos pedir a Deus a sabedoria? Nós vamos pedir com fé, sem duvidar. E aí, meus irmãos, fé, ela não está baseada em sentimentos, em emoções. Fé é uma decisão. E essa decisão, ela é baseada a partir de Deus para comigo. Hebreus 11 vai falar que a fé é uma firme convicção, um firme fundamento. Esse é o conceito. A Bíblia nos diz ainda que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Essa convicção, ela não vem de sentimentos, ela não vem de emoções, mas ela vem de uma profunda convicção de quem Deus é. É por causa da fidelidade de Deus que eu creio nele. É por causa do amor dele, da sua misericórdia, da sua bondade que eu creio nele. Fé é o reconhecimento dessa relação de fidelidade de Deus para comigo. Isso é fé. Em parte de mim. É porque Ele é fiel que eu creio nele, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, que eu creio nele. É porque o seu amor nunca falha, que eu creio nele. Vamos olhar para Abraão. Estamos falando de fé, nada melhor do que olhar para a vida do pai da fé. Deus falou para Abraão: saia da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O que acontece? Abraão ouve, Abraão crê e Abraão obedece. Ele não duvida, ele não questiona. Então eu entendo que uma pessoa de fé é aquela que ouve e faz.
Amém? E por que ela faz? Ela faz porque ela tem uma firme convicção da fidelidade de Deus. Ele confia plenamente, ele tem um firme fundamento de que Deus falou e ele vai cumprir. O pastor tem falado muito sobre isso, sobre a orfandade, sobre paternidade, sobre identidade. Então, quem ouve e faz é quem tem a mentalidade de filho. Na certeza de que o pai tem o melhor para ele. Quem se identifica como filho, ouve e obedece, ouve e se move como filho. O filho confia no pai. Isso é fé. E nesse sentido, decisão é posicionamento. Um posicionamento de fé que muda destinos. Abraão, ele obedeceu e teve o seu nome mudado. E se tornou pai de multidões. Gênesis 17 vai nos dizer, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de uma multidão de nações te tenho posto. Versículo 6, e te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações, e reis sairão de ti. As incertezas, meus irmãos, elas impedem que Deus trabalhe nas nossas vidas. Portanto, se posicione, decida, se mova debaixo de uma palavra de Deus, sabendo que Ele tem o melhor para você. Amém? Amém? Então, por meio da fé, meu irmão, nós damos o primeiro passo. Nós decidimos caminhar e com perseverança permanecemos no caminho para alcançar o propósito de Deus. É a caminhada que eu estou falando para vocês. A decisão é o primeiro passo, mas é só o primeiro passo. Para você permanecer no caminho, né, você precisa de mais. E aí a gente vai para o segundo passo, que é permanecer. Eu uso esse jogo semântico aqui, né, de permanecer não no sentido de ficar, mas de continuar, de persistir, de perseverar, de ter constância, de ter resiliência. Continuando no texto lá de Tiago, no versículo 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, homem de mente dividida, inconstante em todos os seus caminhos. Nós estamos usando aqui essa ideia de caminhada como pano de fundo. E nesse sentido, decisão é o primeiro passo. É apenas o início. Mas a caminhada é um processo que tem início, tem meio e tem fim. A gente pode pensar de quantas coisas que a gente começou e não terminou. Quantas coisas ficaram, quantos sonhos ficaram pelo caminho, né? Quantas coisas nós deixamos para trás. Enfim, precisamos permanecer na fé. Pode passar um. E eu gosto muito da passagem que Pedro está no barco e Jesus vem andando sobre as águas e Pedro pergunta, Senhor, se és tu, manda eu ir a teu encontro sobre as águas. Olha a ousadia de Pedro. E Jesus respondeu, pode vir. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar gritando, Senhor, salva-me. Se você quer andar sobre as águas, você tem que sair do barco. Sair do barco é ação nossa, é correr risco, meu irmão. É sair da comodidade e da segurança do barco. Ficar no barco não requer nenhuma fé. Só saltando do barco é que nos colocamos nas mãos de Jesus. Porque andar sobre as águas é andar na impossibilidade, na verdade, não é nem improbabilidade, é na impossibilidade. O impossível é com Jesus. A gente só precisa sair do barco.
E foi isso que aconteceu. Pedro olhou para a impossibilidade, o vento bateu, as ondas deram contra ele e ele afundou. A gente conhece a história. Quando somos inconstantes, nós não permanecemos na fé, nós afundamos. Quando tiramos os olhos do Senhor e focamos nas circunstâncias, nós afundamos. Por isso precisamos de sabedoria, para entender que não se trata de quão grande o problema é, mas que Deus, Ele é capaz de te fazer andar no sobrenatural. Amém? Uma das maiores dificuldades da nossa geração é ser constante. Por quê? Porque ela quer sempre algo novo. É a geração TikTok. É tudo muito rápido, é tudo muito acelerado. Tem que ser em 15 segundos. Acho que é 15, né? Não sei. Tem que ser rápido. Eu não posso falar muito não, porque eu sou meio assim também. Se demorar muito, infelizmente. E ser fiel à mesma palavra, a vida toda, passa a ser um grande desafio para a gente. E se você não estiver forte e consciente da decisão, você não vence a inconstância. Se você não permanecer na fé, você vai sempre ser alguém vacilante, inconstante. Nós precisamos de uma firme decisão para ter consistência na caminhada, para enfrentar as dificuldades, as provações, os desafios, enfrentar o dia mau. Hebreus 10, no versículo 38, fala que: mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Fé e perseverança andam de mãos dadas para alcançarmos a promessa de Deus. Deus não se agrada de quem retrocede. Retroceder não é expressão de fé. Amém? Não ser inconstante também é permanecer no propósito. Isaías, pode passar um lá para o permanecer? Antes, permanecer. Aí, permanecer na fé, permanecer no propósito. Isaías 26. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia no Senhor. Ele confia em ti. O propósito firme se refere a uma fé inabalável em Deus, e Deus o conservará em paz. Essa paz perfeita que só é possível àqueles que têm total confiança e dependência do Pai. Essas pessoas não são abaladas pelas adversidades, pelas circunstâncias, pelas provações, mas elas permanecem firmes. Elas permanecem no propósito. Números 23 fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Por isso, meu irmão, avance na promessa que Deus tem para a tua vida. E Ele vai te conservar em perfeita paz, te cobrir de paz, te cobrir de proteção, te cobrir de provisão. Perseverar, persistir, permanecer é caminhar sobre uma palavra. Se você caminha debaixo de uma palavra que Deus liberou para a sua vida, não desista, não pare, não retroceda, vá até o fim. Permaneça mesmo diante das dificuldades, independente das circunstâncias, permaneça no caminho, permaneça na caminhada, não retroceda, não deixe que as distrações o atrapalhem na jornada. Olha o que Jesus fala em Mateus 7. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu essa casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque tinha alicerces na rocha. Alicerces na rocha, que é Cristo. Nós temos tantos exemplos de perseverança na Bíblia. Moisés, José, Jó,
paralítico de Betesda, a mulher do fluxo de sangue, Paulo, tantas perseguições, açoites, e continuaram firmes. Quero avançar aqui, senão não termino. O terceiro ponto, avançar. Seguindo nessa perspectiva de caminhada, Tiago nos afirma que passar por essas provações nos traz perseverança. No entanto, a perseverança, ela te ajuda na caminhada. Ele te ajuda a continuar no caminho. Mas o perseverar na caminhada, ela vai te levar a algo maior, a uma ação completa. Olha o que ele diz no versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E Tiago vai dizer mais à frente, lá no versículo 7 que nós lemos, não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Quem é inconstante não avança. Ele tem mente dividida, ele não conquista, ele não prospera, ele não permanece, ele para no meio do caminho, ele não completa a jornada. Hebreus 10 vai falar, portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quem quer receber? Amém? Nós temos algo que Deus nos prometeu. A dúvida, a falta de sabedoria, a falta de fé nos tornam instáveis, com a mente dividida, inconstantes em todos os caminhos. Ela enfraquece a nossa conexão com o Pai. E dessa forma, não devemos esperar nada do Senhor. Imagina Deus entregando algo para você que é inconstante. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. De manhã você acorda bem, à noite você está chorando. Você começa uma coisa, daqui a pouco você para. Como esperar algo do Senhor? Eu entendo aqui que Tiago, ele nos faz um chamado para confiar plenamente em Deus, em sua palavra. Para permanecermos firmados em Deus, para receber dele e completar a caminhada. Nós precisamos avançar. A perseverança tem que ser ação completa para alcançarmos a perfeição e a plenitude em Cristo. Completar a jornada é fundamental, meus irmãos. É fundamental. E o que eu quero dizer aqui em avançar é que a gente pode passar anos dando volta na montanha sem tentar subi-la. Se você não tentar subir, você não avançou. Você só deu volta. Você caminhou. Você permaneceu na caminhada. Mas diante da adversidade, diante dos desafios, no momento em que Deus pede para você dar um passo à frente, você fala, não, aqui está bom. Você dá a volta na montanha. E você não sobe. Você nem tenta subir. Você não avançou. Vocês estão entendendo isso, gente? A diferença de só caminhar e avançar. Amém? Nós precisamos crescer e crescer dói. Talvez seja esse o ponto. Às vezes pensamos que desistir porque é desconfortável o processo. O processo, ele nos incomoda. De repente é mais fácil dar a volta na montanha e não tentar subir. Passar anos no deserto e não cruzar. E não pisar na terra prometida. Às vezes é preferível você ignorar os sinais, a voz de Deus, o chamado, a sua promessa, para viver na comodidade. Devemos crescer, e crescer exige, e crescer na verdade é maturidade. Coríntios diz, quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de menino. A maturidade, ele é uma longa conquista.
Eu gosto muito mais da palavra maturidade do que a palavra mentalidade. Maturidade, ela envolve um crescente discernimento em relação a como nós percebemos e como nós compreendemos o mundo interior, exterior e como nos relacionamos com todo esse contexto. Isso é maturidade. E certamente Deus está trabalhando para nos dar maturidade. Um dos pilares da maturidade é a perseverança. Alguém sem maturidade não consegue caminhar no dia mau. Mas devemos entender também que as coisas não acontecem de uma hora para outra, exige um processo, existe um caminho a ser trilhado, e por isso que é necessário permanecer, não ser inconstante. E eu estou falando aqui, pessoal, não querendo colocar Deus numa caixinha, né? Porque Deus pode fazer o que Ele quiser, como Ele quiser, a hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas Deus gosta de processos. Ele poderia ter criado todas as coisas em um dia, mas optou por fazer em 6 e descansar no 7. Muitas pessoas podem dizer que José José acordou como escravo e foi dormir como governador. Amém. Não há impossíveis para Deus. Amém? Mas eles se esquecem da história de José. Eles esquecem de olhar o que José passou. Processo. A caminhada é um processo. Davi, ele foi ungido rei, mas ele só veio a reinar tempos depois. Inclusive, ele foi ungido outras 2 vezes até reinar sobre todo Israel. Abraão teve a promessa de um filho, mas a promessa só se cumpriu anos depois. Moisés tirou o povo do Egito, mas ele passou 40 anos sendo preparado para liderar aquele povo. A arca não foi construída do dia para a noite. Enfim, tudo é um processo, a gente tem muitos exemplos. Nós estamos em construção, irmãos. Sendo moldados por Deus para cumprimento do seu propósito. Quem anda com Deus se torna diferente de outras pessoas porque é manifesto, é visível, é diferente. Eu gosto muito da passagem de Oséias, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eu vou caminhar rápido aqui. É uma caminhada que a cada dia nos esforçamos em conhecê-lo um pouco mais, nos achegarmos a Ele um pouco mais. Quando eu estava formando a minha última casa, eu não tinha dinheiro para pagar a mão de obra, de todas as coisas. Então, eu me comprometia a fazer um pouquinho todos os dias. Nem que fosse fazer uma limpeza, arrumar algo, planejar o dia seguinte, não sei. E é disso que eu estou falando. É ler um livro, é fazer uma oração, é tirar um tempo em secreto, é olhar para dentro, se autoavaliar, se é necessário mudar a rota, se é necessário corrigir os rumos, enfim. É acordar pela manhã e falar com Deus: Pai, me ajude a dar pelo menos um passo em sua direção nesse dia. Faça essa oração. Deus, me ajude a me achegar só mais um pouquinho a Ti nesse dia. Me ajude a conhecê-lo um pouquinho. A caminhada exige entrega e vamos correndo, meu tempo está passando. O povo de Deus, na sua caminhada, ele teve experiências tremendas com Deus. Deus esteve com eles o tempo todo. Estava com fome, Deus mandava o maná, estava com sede, Deus mandava água, coluna de fogo, nuvem, enfim. Deus cuidou de cada detalhe daquele povo. No entanto, era um povo que murmurava e que tinha saudades, às vezes, daquilo que eles viviam no Egito. Moisés subiu ao monte, quando ele voltou, estava todo mundo desviado. Mas a gente acha isso loucura hoje, mas a gente entende que não é muito diferente de nós. Qualquer coisa acaba nos afastando de Deus, da caminhada, criamos os nossos próprios ídolos, os nossos deuses, estabelecemos nossas prioridades, tiramos Deus e as coisas de Deus da nossa agenda, e muito provavelmente fazemos tudo isso porque não temos, de fato, um desejo de ter intimidade com Deus.
de nos aproximarmos dele. E por que não? Porque sabemos que nós vamos ter que entregar algo a Deus. Se a gente se aproxima de Deus, Deus não vai aceitar as coisas erradas que estão em você, Ele precisa mudar. Você precisa se desprender de algo que é muito caro para você, se afastar de coisas que são prazerosas. Eu não sei o que é, meus irmãos. Pode ser um emprego, pode ser uma casa, pode ser dinheiro, pode ser riquezas, poder, enfim, família, igreja, emprego, relacionamentos. As nossas escolhas, elas revelam quais são as nossas prioridades. O que nós priorizamos. Quando resolvemos caminhar com Deus, precisamos nos alinhar com a vontade dEle. Muito provavelmente teremos que entregar algo, deixar morrer algo, deixar algo pelo caminho. Amém? Eu queria falar da palavra do jovem rico, mas eu vou passar. A gente conhece a história. A prioridade não era Jesus. A prioridade dele eram as riquezas do mundo e não tesouros no céu. E a passagem ainda nos diz que ele ficou contrariado. Ele se retirou triste. O que a gente precisa entregar para Deus? Para caminhar com Ele. O que a gente precisa jogar fora, deixar pelo caminho? O que a gente precisa deixar morrer em nós para que a gente de fato tenha uma caminhada com Deus? E por último, irmãos, caminhar é conectar-se. Nós precisamos aprender que as nossas decisões, elas impactam as nossas vidas e daqueles que nos cercam, que estão próximos de nós, que partilham de alguma forma daquilo que a gente vivencia. Nós vivemos em sociedade. Nós temos as nossas interações sociais. Nos relacionamentos dividimos o mesmo espaço social. A gente está inserido no mesmo contexto de ideias, de dificuldades, de desafio que nos são apresentados todos os dias. A gente não está isolado, a nossa caminhada ela é coletiva. A caminhada da fé, nós temos estações, eu gosto muito de pensar nisso. Pontos em que as estações são pontos em que a gente chega e que a gente parte. É um local em que a gente se encontra e sempre a gente deixa um pouco de nós em cada encontro. Na certeza de que, como o próprio Jesus afirma, nós viemos para servir e não para ser servido. Nós precisamos estar conectados de forma horizontal, mas também de forma vertical. Jesus nos diz em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós só estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós que podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos estar conectados a Cristo, em comunhão com Ele, alimentando-se dEle e produzindo os frutos. Se a gente não estiver ligado a Cristo, em comunhão com Ele, reconciliado com Ele, perseverante na oração e na prática da palavra, o que a gente pode esperar do Senhor? Não suponha que esse homem alcançará algo do Senhor. Se não estivermos aliançados no Senhor, não avançaremos, não cumpriremos o seu propósito. A perseverança, ela deve ter ação completa para alcançarmos a perfeição e a plenitude em Cristo. Nós temos que avançar, irmãos. O nosso alvo é Cristo, é permanecer até o fim. Amém? Eu tenho 2 minutos. E eu queria dizer que nós chegamos aqui, eu e minha família, e nós somos abraçados. Vocês já estavam no caminho. E a gente começou a sonhar com vocês também. A gente vê a empolgação do pastor, não é? Com cada conquista.
Isso é avançar, irmãos. E eu queria falar um pouco do que eu tenho vivenciado com Deus nos últimos anos. Eu não vou ter esse tempo, mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, que tempo atrás Deus pediu para eu voltar. Eu estava na igreja, eu estava firme na igreja, eu trabalhava na igreja, eu era líder de célula. Deus pediu para eu voltar e depois amém, vou. Eu estava fora da igreja. E Deus pediu para eu voltar. Depois de tudo isso. Eu era uma espécie de desigrejado. Mas eu dava o dízimo, eu cumpria as minhas obrigações como cristão, né? Entregava o dízimo lá na igrejinha, na esquina lá de casa. Uma senhora muito simpática me recebia, ela perguntava se eu não queria ficar para o culto, eu falava, não quero. Eu falava, você quer uma oração? Eu falava, oração eu quero. Uma oração a gente não recusa. E eu me sentia muito bem, até que Deus falou, você precisa voltar. E eu relutei com Deus, eu falei, Deus, eu estou bem, está tudo certo aqui. Mas Deus pediu para eu voltar, e eu voltei para a igreja. Eu não concordava com algumas coisas, as coisas melhoraram, e eu voltei para a igreja. E lá eu também cumpria, de vez em quando eu pregava, de vez em quando eu era professor da escola dominical, né? De vez em quando a gente fazia uma reunião, enfim. Eu estava ali cumprindo as minhas obrigações novamente, Deus falou de novo, você precisa voltar. Aí eu falei, Deus, espera aí, voltar para onde? Tá. E Deus, mais recentemente, tem trabalhado demais na minha vida. Tá? E tem muito a ver, irmãos, com o que o pastor pregou, se não me engano, domingo. É possível você estar na igreja, cumprindo os seus ritos e obrigações, e ainda assim não ter um encontro pessoal com Deus. Não ter um relacionamento verdadeiro com Ele. É possível a gente vir aqui, levantar as mãos, fazer dancinha e não ter a menor ideia de quem Deus é, de fato. Da pessoa de Deus, dos seus atributos, da sua vontade, do seu querer, do seu propósito. É possível a gente ter encontros esporádicos com Deus, presenciar manifestações sobrenaturais, experimentar a bondade de Deus e abandonar isso tempo depois. Olha o povo de Israel. E sendo mais específico, eu entendi que é possível passar uma vida inteira fugindo do propósito que Ele tem para mim. Mas sabem a boa notícia? É que Deus não desiste de nós. A primeira coisa que eu aprendi aqui na Reviver foi que tudo é sobre Ele. Não tem a ver comigo. Meu irmão, acredite, nunca foi sobre você, sempre foi sobre Ele. Romanos 11 diz dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que está em evidência aqui é o amor de Deus por nós, são as escolhas dele a nosso respeito, o que ele pode fazer por nós e não o que nós podemos fazer por ele. É sobre o que ele diz quem nós somos e não o que o mundo ou nós achamos quem somos. Amém? A gente está vivendo um momento profético aqui na igreja. Coisas que foram sonhadas lá atrás estão acontecendo. Eu falo isso como família da fé mesmo. Promessas estão se concretizando e você precisa estar pronto. Não ser inconstante. De repente você caminhou e no meio do caminho parou, desistiu, perdeu a fé, perdeu o foco, perdeu a esperança, deixou de enxergar Deus na sua vida, o propósito de Deus na sua vida. A gente está vivendo o ano da abundância, tirei o slide aqui. Nós estamos no modo 5x1, não é assim? Então prepare-se, irmãos. Não seja inconstante. O tempo de Deus na sua vida chegou. Receba isso em nome de Jesus, amém? Que eu e você possamos, com a mentalidade correta e convicções alinhadas à palavra de Deus, não apenas a gente possa atravessar os vales que estão no nosso caminho, mas acima de tudo a gente possa andar sobre toda e qualquer circunstância. Decida, põe no último slide, por favor. Decida caminhar com Deus, antes. Decida caminhar com Deus.
Permaneça na caminhada com Deus e avance em direção ao Pai. Eu oro para que você entenda, meu irmão, esse princípio e aplique na sua vida. Eu oro para que você decida por uma vida de intimidade com Deus. Eu oro para que as distrações, as tribulações, as provações que possam vir sobre a sua vida não tire você do caminho, não tire você do foco, não te tire da presença de Deus. Eu oro para que você vivencie a aceleração dos milagres de Deus na sua vida. Que você viva o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Que você se entregue totalmente a Ele. Na certeza de que Ele é Pai e que Ele tem o melhor para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.